Salve, salve, fiel, em jogo marcado aí pelas difíceis condições aí no gramado da Ponte Preta por causa da chuva, Corinthians vence esse duelo por 1-0 e chega à quarta vitória aí no Campeonato Paulista em 5 jogos. O técnico Ramon Dias para esse confronto optou por colocar um time bastante modificado e poupou a maioria dos titulares nesse confronto fora de casa contra a Ponte Preta. Tanto que o Memphis Depay nesse confronto não atuou por sequer nem um minuto. O ataque do Corinthians nessa partida foi composto pelo Yuri Alberto, o Thales Magno e o Romero. O Ramon Dias nesse confronto resolveu mudar um pouco o esquema tático, já que ele vinha utilizando apenas 2 atacantes nos últimos jogos e já nessa partida colocou 3 atacantes, com o Yuri Alberto como centroavante, o Romero pela direita e o Thales Magno pela esquerda. O meio de campo do Corinthians foi composto pelo Igor Coronado, que foi o nosso camisa 10, na função de camisa 10 nessa partida, e também o Ramon Dias colocou 2 volantes aí mais combativos, que é o caso do José Martínez e do Raniel. Já a defesa do Corinthians foi composta pelo Léo Maná e o grande aí menino Hugo nas laterais. Esqueci aí quem foi o lateral esquerdo, já que o Hugo é um lateral que não aparece tanto assim no setor ofensivo, então passa aí despercebido. A zaga do Corinthians também foi composta pelo menino João Pedro, que toca aí da base, e também pelo Félix Torres, por incrível que pareça, fez uma boa partida e não comprometeu e também ajudou aí na fase defensiva do Corinthians. O goleiro aí foi o Hugo Souza, já que ele não vinha atuando nas primeiras partidas, perdeu as 3 primeiras partidas, então não tinha motivo dele ser poupado nesse jogo, já que ele tem aí apenas uma partida antes dessa, que foi o confronto contra o time do São Paulo. O time do Corinthians no primeiro tempo começou bastante desligado, assim, não tinha muito o que fazer, já que as condições do gramado não propiciava aí para um jogo bonito e efetivo, com trocas de passe. Era um jogo mais físico, pouco técnico, e o Corinthians até jogou um pouco melhor que a Ponte Preta, ao meu ver, esse primeiro tempo. As condições do gramado, como eu realmente disse, não estava ajudando o Corinthians, que é o time mais técnico em relação à Ponte Preta, mas o Corinthians aí criou algumas boas jogadas e novamente parou no goleiro da equipe adversária, pois nas últimas partidas é isso que tem acontecido. O Corinthians tem criado bastante chances de gols, mas os goleiros adversários têm virado aí o Manuel Neuer no gol e tem feito várias defesas aí difíceis de acontecer, já que o Corinthians tem acertado e tem finalizado muito bem algumas jogadas. O Yuri Alberto teve uma jogada aí que ele saiu cara a cara com o goleiro. Esse, na minha visão, foi desmérito do Yuri Alberto do que mais mérito do goleiro, já que o Yuri é um jogador que não costuma desperdiçar essas chances. É um jogador que, quando está com confiança, dificilmente perde esses gols cara a cara. E também a finalização de fora da área. O goleiro fez uma incrível defesa aí e segurou o 0-0 aí nesse primeiro tempo. Já no segundo tempo, o técnico Ramon Dias aí já voltou com uma alteração logo de cara, colocou o Charles no lugar do Igor Coronado. Na minha ver, foi uma substituição totalmente errada, já que o José Martínez já tinha um cartão amarelo no primeiro tempo. E ao meu ver, o Charles, que é um volante, não é um armador como o Igor Coronado, ele tinha que substituir o Martínez, que é volante e já estava com o cartão amarelado e estava aí totalmente aí desfocado da partida, querendo arrumar confusão. Estava aí com toda a cara que seria expulso e foi expulso aí um pouco mais à frente. Então, ao meu ver, o Ramon erra nessa substituição. Mas o Corinthians aí conseguiu se manter bem posicionado no campo. O jogo aí continuou da mesma maneira, já que o campo aí estava bastante pesado e não tinha como construir boas trocas de passes, triangulações e jogadas boas ofensivamente. Mas o Corinthians aí em uma jogada muito boa, a principal jogada coletiva do segundo tempo e de toda a partida, ao meu ver, o Corinthians conseguiu fazer uma grande jogada em um pivô do Yuri Alberto e uma linda assistência do Romero. O Thales conseguiu fintar a marcação, driblou também a poça de água e deu aquela chapada aí tradicional dele que ele já tinha dado em uma partida aí da equipe do Corinthians na Neoquímica Arena contra o Água Santa, não, se eu não me engano, o Velo Clube. Foi o Velo Clube que ele fez essa finalização de perna direita colocada e marcou o gol aí, que foi o gol da vitória. Depois disso, o Corinthians aí até teve uma chance com o Yuri Alberto em que ele dribla o goleiro, mas a bola sai um pouco assim, a pulsa dessa vez não ajudou
não conseguiu parar a bola e a bola sai, e o Roberto não consegue concluir a jogada. Depois disso, a Ponte Preta cria um volume de jogo que é natural, já que o Corinthians já estava um pouco cansado com jogadores aí que não vêm jogando nos últimos jogos e jogadores aí que se sacrificaram bastante nesse confronto em um duelo tão difícil aí por conta da chuva. Aí eles cruzaram muitas bolas, aí alçaram muitas bolas na área. O Hugo foi um goleiro bastante firme em uma jogada aí que se eu não me engano, Vitor Andrade da Ponte Preta, que foi um jogador que entrou e incendiou um pouco mais o jogo, foi o principal jogador da Ponte Preta. Ele fez uma jogada individual, criou algumas jogadas, mas o Hugo também passou muita tranquilidade no gol, fez boas defesas. E o Corinthians aí consegue uma vitória importantíssima e chega a 12 pontos aí no Campeonato Paulista. A classificação já está praticamente garantida, já que o Corinthians aí vem sobrando aí no grupo junto com o Mirassol e as outras equipes não têm conseguido acompanhar o Timão. Então, o que fica de positivo nessa vitória é a raça dos jogadores do Corinthians e o Thales Magno, que novamente foi decisivo aí para a vitória do Corinthians e tem sido o cara do Corinthians nesse ano de 2025. A próxima partida do Corinthians já acontece nesse sábado contra a equipe do Noroeste pela sexta rodada do Paulistão. Bom, fiel, já deixa aí nos comentários o que você achou dessa vitória aí na raça do Corinthians sobre a Ponte Preta. Já deixa todas as suas opiniões nos comentários. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.